O UFC é o principal campeonato do MMA. Foi criado em 1993 pelo Rorion. E, curiosamente, na época que o esporte começava a se profissionalizar, a ganhar áreas profissionais, aqui no Brasil a coisa degringolou um pouco, né? Queria que você contasse esse período, início dos anos 90 aqui no Brasil, quando as artes marciais se tornaram um objeto de atenção da segurança pública no Rio de Janeiro, especificamente. Isso se deu mais especificamente, Jupa, depois de um Vale Tudo que aconteceu em 1991, entre a luta livre e o jiu-jitsu, que foi dominado pelo jiu-jitsu, ele ganhou todas as lutas, e a partir daí começou a surgir uma geração, não só dos lutadores especificamente, mas de alunos de jiu-jitsu que levaram aquilo para as ruas e trouxeram violência para as ruas do Rio, insegurança para as ruas do Rio, brigaram em portas de boate, em lugares públicos. Esse de fato é um lado, digamos, negro da história do esporte, ou seja, que está envolvido de alguma maneira com o esporte, porque houve lutadores, houve brigões de rua que se transformaram em lutadores depois, houve professores de arte marcial que estimularam alguns alunos a fazer isso. Até hoje o pessoal do jiu-jitsu briga um pouco contra isso, diz que houve um exagero em relação a como a cobertura, como se portou a imprensa de maneira geral na cobertura desses fatos, dessas brigas, mas a verdade é que sim, depois desse Vale Tudo de 91, a gente viu uma onda de violência que se estendeu aí por meados dos anos 90, até descambar no terceiro Vale Tudo entre jiu-jitsu e luta livre, em 97, que terminou com uma pancadaria entre defensores do jiu-jitsu e defensores da luta livre, que atrasaram o crescimento do esporte aqui no Brasil. Hoje isso é meio que um consenso, até entre os lutadores profissionais, os ídolos hoje do nosso MMA concordam que essa briga que se levou para fora do ringue atrapalhou o crescimento do esporte, o esporte chegou a ser proibido de novo no Rio de Janeiro, enfim, trouxe uma fama ruim que até hoje tem um resquício para algumas pessoas que associam um esporte profissional com regras à briga de rua. Em que momento você acha que aqui no Brasil vira esse fio do amadorismo para o profissionalismo? Eu devo dizer que esse fio começa a ser virado fora do Brasil. Primeira vez que lutadores de jiu-jitsu e luta livre têm uma convivência pacífica num torneio acontece no Japão, por exemplo. E dali, depois de verem como é que o esporte estava se profissionalizando com muito mais rapidez no Japão e nos Estados Unidos, esses lutadores, quando voltam para cá, eles voltam com uma outra cabeça. O Vale Tudo de 97, por ter descambado numa briga generalizada e depois por ter motivado uma nova proibição do esporte aqui no Rio de Janeiro, também ajudou de certa forma, com a interferência de alguns políticos e da Secretaria de Segurança Pública, também de alguma forma ajudou a pacificar um pouco as coisas por aqui. Não acabou por absoluto, mas as pessoas, os lutadores começaram a entender que eles deveriam ter uma postura de atletas, porque eles começavam a ser bem remunerados, eles perceberam que a má fama atrapalhou o esporte aqui, atrasou aqui, e isso foi se dando, curiosamente, mais de fora para dentro do Brasil.